evangelho na rádio, né? Então, é o evangelho de Jesus, através, né, nós utilizamos o evangelho, então, segundo o Espiritismo, que é o evangelho de Jesus, explicado, né, pelos nossos irmãos da espiritualidade há 170 anos atrás. E também, junto com tudo isso, nós trazemos também a questão da doutrina espírita. Doutrina espírita que não é uma religião, não é? É um conjunto de conhecimentos que se divide em vários livros e que, né, através desses livros, ele trabalha a questão religiosa, a questão filosófica e a questão científica, né, do processo que nós chamamos vida. Então, na questão religiosa, nós trabalhamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem as passagens, como falei lá, de Jesus e as explicações, então, dentro da ótica espírita, né? Então, a toda, né, tudo aquilo que nós estamos a transmitir, né, se baseiam nesses dois livros, então. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Isso aí, vamos tentar falar mais um pouco sobre os aspectos da nossa vida, porque o Evangelho ele fala da nossa vida, da nossa vida, a verdadeira vida espiritual, né? De quem nós somos, do que nós precisamos fazer enquanto estamos nessa experiência. E essas informações, não que elas estavam perdidas, né, mas elas ficam durante muito tempo guardadas. A gente ainda não tem interesse em abrir esse conteúdo de libertação para todos nós. Um conteúdo antigo, mas acredito que tudo tem um tempo, né? Então, ontem mesmo eu vi uma palestra e ele dizia da questão da dor, né? A dor, ela nos corrige. Então, negando, indo por outros caminhos, vai acontecer situações em que eu vou ter que me dobrar. E aí perceber que eu devo fazer diferente. Então, que a gente não precisa chegar tanto, né? Podemos aprender, está tudo escrito. Inclusive eu ia trazer aquela mensagem que está lá no Obras Póstumas e realmente na correria não consegui trazer, né? Que é uma mensagem de 170 anos atrás ou mais, né? Ditada pelos espíritos. Não importa a maneira como veio, como não veio, o importante é que está ali impresso, né, para ser estudado, né? E essa mensagem, então, ela fala desses tempos. Fala dos tempos que nós estamos vivendo, numa questão até profética, né? Uhum. Na questão, né, do materialismo desenfreado que leva à morte espiritual e que leva também à morte pelo suicídio, né? Porque o que te leva ao suicídio é a falta de uma base, né, filosófica, uma base, esperança, né? De uma base de entender, porque a morte não existe, então tu vai fazer o quê? Uhum. Né? E ela pontua de uma forma muito clara, né, tudo o que está acontecendo hoje. Mas eles nos disseram há 170 anos atrás. Aí hoje, há anos atrás, o Chico e muitos outros espíritos nos disseram o que vai acontecer aqui de 50 anos. Né? Uhum. E a gente não presta atenção para essas coisas. Não é comigo. A gente acha que é assim mesmo, que não existe uma lei, que não existe uma ordem, que não existe um cuidado dentro da família. E existe esse cuidado. Né? Que é aquilo que Jesus diz: os que têm olhos, eles verão. Os que têm ouvidos, ouvirão. Né? Felizes aqueles, né, que veem e que ouvem, que compreendem. Porque realmente o chamado está sendo feito. Essa mensagem antiga, ela vem relatando esses dias. Como o próprio Evangelho de Jesus tem passagens proféticas, né, do final dos tempos e tal. As próprias mensagens espíritas falam todas elas de um tempo de prova e expiação e que hoje nós adentramos
num tempo de regeneração. E que o planeta Terra, né, futuramente, não questão de anos, né, não são nem séculos, futuramente o planeta Terra ele vai entrar, né, numa harmonia que é a vontade de Deus, nosso Pai. Hoje o que vigora é a rebeldia, né, daqueles que alugaram isso aqui. Sim, porque nós estamos aqui de aluguel, né? E não estamos nem pagando. Não estamos nem pagando as contas, né? Porque se estivesse pagando as contas, nós teríamos fazendo a vontade do Pai, que é a prática do bem ao irmão. Então, nem as contas nós não estamos pagando. Então, o que acontece? Os bons serão enxotados? Não, não. Quem, né, vai perder o aluguel, digamos, a casa, é aqueles que não pagam, né? É aqueles que, mesmo num tempo iluminado como esse, não estão fazendo o que deveriam fazer. E aí vai, mas tem que fazer o quê? Está tudo aí no Evangelho. Faça os outros que eu gostaria que te fizessem. É bem simples, né? Muito simples. E aí a gente se faz de louco, né? Passa o cara a cobrar, não paga, não paga, não paga. Diz E que aí, eu não estou. E agora então nós caminhamos, porque o que era prova e expiação? Era uma força que te obrigava, né? O que é regeneração? É tu que tem que assumir as tuas rédeas, né? Por isso que lá no final do Apocalipse diz, né, que os justos se justifiquem, né? A tua fé te curou. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, a responsabilidade ela passa a ser agora toda individual, toda de cada um de nós. Por quê? Porque as instituições como um todo, esses modelos arcaicos como um todo, eles vão ruir porque eles não têm base, né? Eles não têm uma base firme. E um dos aspectos primários é a lei da reencarnação. O retorno? Que é uma lei natural, né? Tu vai, mas tu volta para ter uma nova experiência, vamos dizer assim, uma nova oportunidade, para corrigir, arrumar aquilo que tu deixou mal feito. Várias visões. Nós estávamos no curso quarta-feira, e aí eu encontrei um texto lá que eu tinha feito uma pergunta para a inteligência artificial do que é a reencarnação, né? E ela de uma forma com base a nível de ciência, a nível de estudo, a nível, né, de análise, ela afirma que ela tem muito fundamento. E ela se apega no Evangelho de Jesus também, né? Quando Jesus, em várias passagens, né, naquela passagem lá de Elias, Jesus está caminhando com os apóstolos, e aí eles passam na casa de um cego de nascença. E ele já tinha uma boa idade, né? Tinha uns 20 anos mais. E quando estão passando ali, os apóstolos pedem para Jesus, né? De quem é a culpa por ele ter nascido cego? Dele ou dos pais? E aí Jesus responde, de nenhum e nem de outro. É para que se cumpra a justiça, né? E aí então, a inteligência artificial, ela me responde, naquele texto, ela me responde um questionamento. Aí eu pergunto para ela, eu digo, tá, mas de onde é que tu foi tirar isso aí? Né, pedir para a inteligência artificial. Ela diz, não, isso aí não fui eu que questionei. Quem questionou isso aí foi Santo Agostinho. Santo Agostinho pegou aquele texto, né, e estudou aquilo, estudou, e então ele disse, cara, como é que o cara está pagando uma coisa, né, que não cometeu, se ele não teria cometido? Então, obrigatoriamente, pelas palavras de Jesus, ele deve ter cometido esse erro em outra oportunidade. Então, quer dizer que ele deve ter vivido antes dessa situação. Veja bem, por observação. E Santo Agostinho, né? Então, a lei da reencarnação, ela está inserida na natureza. Na natureza. No ciclo. Exatamente. E nós ainda, eu diria que, não digo 90%, né, da população, é que lá os orientais, eles têm uma base grande até na questão reencarnatória, mas eles não entendem bem como é que funciona, o processo, né? Porque uns vão reencarnar num rato, vão reencarnar querem reencarnar sendo uma vaca, e isso
Uma a nível, regressão que não. é a metempsicose. Isso a nível de ciência, é impossível. É que nem tu baixar um arquivo de 300 numa memória de 30. Não tem como baixar esse arquivo, né? Então, Não cabe. ele não cabe. É. E aí, então não tem como uma mente humana ficar circunscrita a um aparato, eu não digo nem mente, né? Porque os animais não têm, a um aparato animal. Então ela não tem suporte, né? Então É a por questão isso, da energia, né? exato, Ela tem que ser graduada, então não tem como. que é isso que hoje a doutrina nos ensina, a ciência já está bem pertinho disso, né? Hoje tem várias formas de ciência onde comprovam a questão energética, né? A questão de que tu é aquilo que tu pensa. E vendo tudo aquilo que a gente está vendo, né? Nessa questão profética, né? Dos tempos chegados, ao invés de cada um de nós fazermos a nossa parte, o que, que a gente faz? A gente fica julgando a obra, a gente fica reclamando de todo o entorno, essa sobrecarga cai sobre todos nós. Como não temos uma base interna, não construímos a nossa casa na rocha, o que, que acontece? A maioria quer fugir. E é interessante porque a ideia central, ou se é que existe uma ideia, mas o que move, ela é totalmente desconectada. Porque para aqueles que até admitem que vai haver o final de um tempo, eles pensam assim, vamos aproveitar então. Já que vai acabar, vamos fazer tudo que dá. É uma coisa utópica, uma coisa maluca, é uma desconexão da realidade, sem perceber que tu está inserido dentro daquilo ali. Sim. Tu vai passar por esse processo. É que Agora, nem... o que te espera na frente? Sim, é que nem nós falamos, né? O cara vai lá, pagou o ingresso e pode comer quanto pode. Ele come até não aguentar mais. E inconscientemente ele diz, agora estômago e intestino, vocês se viram, né? Porque aqui quem manda sou eu. E aí tu destrói, pelos excessos, tu destrói o equipamento. E aí quem é o culpado? Uhum. Quem vai sofrer? Quem vai sofrer? O intestino? Né? O estômago? Eu, né? Né? Claro, porque tu joga ali de balde, Uhum. né? Então, verdadeiramente, essa nossa cegueira induzida e essa coisa de criança mesmo, né? É coisa de criança, se a gente vai ver. Porque às vezes aquela criança birrenta, teimosa, ela teima em ficar naquilo. E às vezes nós teimamos em ficar naquilo ao invés de, como comentávamos, né, a fazer esforços para entrar pela porta estreita, né, que é aquela que conduz à verdadeira vida, né? Porque a gente acha que vida é isso aqui. E na realidade isso aqui é um dos aspectos da vida, né? Uma etapa. E interessante que no processo evolutivo não adianta mais a gente continuar fazendo a mesma coisa. Eu cheguei nesse patamar, eu obrigatoriamente eu tenho que fazer um pouco mais. A cada dia um pouco mais, um pouco mais. Porque senão eu estou parado. Não adianta, agora eu sou bom. Eu fiz o bem. Mas eu tenho que continuar numa escalada para justificar e para ampliar. Porque senão nós estacionamos, porque a gente pensa às vezes assim, não, está estacionado só aquele lá que não quer fazer nada. Aquele que também não, já chegou num ponto e acha que está suficiente, está parado. Está parado dentro de todas as oportunidades que são oferecidas todos os dias para nós, né? Sim. E essas diferenças, né? As diferenças de habilidade, as diferenças de aptidão, as diferenças de raciocínio, as diferenças, né, de dons, né? Uhum. Que uns têm dons. Será que é Deus supermente justo, que fica ali com uma varinha de condão, dando uns para uma... Não! É que cada um, por trabalho, por experiência, agrega, conquista, né? A partir do momento, nós tínhamos aqui uma dúvida, quer dizer, uma limitação muito grande em fazermos a mesa da rádio, né? Aí fomos. O que acontece? Hoje tu domina isso. E isso está dentro de ti. A hora que tu precisar desse entendimento, tu tem ele. Aí tu vai dizer, não, mas eu nunca vou mexer numa rádio.
certo? Mas existem entendimentos que são eternos, Uhum. que é aquilo que Jesus diz. Não acumuleis tesouros, né? Na, 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 na terra, onde os ladrões roubam e a traça corrói. Acumuleis tesouros no coração, que são os eternos. Então, o que são esses tesouros do coração, senão a prática do bem, o conhecimento, né? De tu realmente te envolver e tu, com isso tudo, tu crescer, ser uma pessoa, é que nem hoje nós, com a idade que a gente tem, a visão que nós temos não é a visão que quando nós tínhamos 30, né? Uhum. E é uma visão muito mais equilibrada, é uma visão muito mais equânime, né? Uma visão assim, eu diria até agradável. Por quê? Porque nós chegamos num tempo que a gente compreende. Então a gente não briga mais tanto quanto tu brigava na adolescência, né? E aí isso nos leva ao quê? Isso nos leva a um resultado muito maior. Porque tu não briga, né? Tu flui. Então naquilo que tu pode, tu faz. Naquilo, Né? Tu começa a ter mais harmonia claro. Dentro de ti, né? E onde tu pode, tu faz. Onde tu não pode, tu recua. Tu começa a interagir de uma forma mais viva, dinâmica, né? Enquanto que, se nós não buscarmos outros valores, se nós ficarmos nessa situação confortável, né, que nos oferecem, nós vamos entrar num grande paradigma, né? De tipo assim, tá, hoje tu te posiciona aqui por aquilo que tu tem, Uhum. mas amanhã tu vai te posicionar se tu vai partir daqui, porque a coisa mais certa que tem é a morte, né? A morte. E o tempo é de Deus. Ninguém segura o tempo. Olha nós. Tu não segura o tempo, mas a energia tu manipula. A energia tu organiza, né? A tua energia dentro do tempo, né? O que tu está fazendo? Né? Que tipo de energia tu está produzindo dentro dessa escala inexorável de tempo, né? Tô lendo, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo aquele outro, né? Não precisa aprender a mexer numa mesa de rádio. Tudo de acordo com a tua... Exato. O teu meio, vamos dizer assim. Né? Exato. Tu tem que ser atuante aonde tu está. Mas eu te garanto que se vier um grandão aqui, né, ele vai mexer na rádio também, ele vai saber fazer muitas outras coisas. Ele vai saber passar um paninho no chão, como ele vai saber arrumar uma fechadura, como ele vai saber a questão da luz aqui de dentro, como ele vai saber um monte de coisas. Por quê? Porque ele viveu tudo isso. Uhum. Agora nós estamos num tempo iluminado e... nos isentando, às vezes, da oportunidade que nos é oferecida, né? Porque todo trabalho é oportunidade. E muitas vezes sufocados pelo entorno, né? Sufocados, né, por essas nossas limitações, né? Ou esse nosso egoísmo desenfreado, né? Minha casa, meu filho, meu cachorro, minha galinha. Aí tu perde alguma coisa, pronto. Que nem uma criança, se joga no chão e começa a espernear. Aí vê que ninguém dá bola, aí, então eu vou fugir disso aqui. Aí foge. Você joga, enfim. Muda o quê? Boa pergunta. Dá uma boa piorada, né? Bah. Se tava ruim, dá uma boa piorada. Bah. Se já aqui que tu tava de aluguel, com tudo emprestado, tu já tava maleixo, imagina do lado de lá que tu tem que te virar sozinho. Uhum. Porque tu não tem mais toda a estrutura, né? E tu não cultivou, né? Sim, e tu não fez muito para ter, né? Uhum. Né? Estando ele em tormentos, né? Te lembra lá do rico? Então, quer dizer, imprescindível, né? Que a gente construa. Por isso que, com o tempo, né? Com o tempo, já nós estamos nesse tempo, essas palavras de Jesus, elas vão soar de uma forma bem diferente, que é que nem a história do reino dos céus, né? A gente acha que tem um reino lá pronto para nós. E não é isso. Tu tem que construir o reino dentro de ti. E que estão nos esperando. E sim. É tão maluco que acha que estão nos esperando. Sim, que nem nós falamos aqui, lá o cara que é suicida, ele tem não sei quantas virgens. Sim, lá o homem-bomba. O homem-bomba, ele tem... que justifica a ação dele. Mas com certeza, o cara que inventou isso aí, ele diz, vai tu,
Aham, que eu vou vai. ficar aqui na retaguarda, Aham. né? Deixa que eu fico aqui nessa confusão e tu vai pra coisa boa. Tu vai lá que vai ter as 20 virgens Te lá, explode. dinheiro à vontade e tal, e tu te explode. É, é de se pensar, né? Mas às vezes a gente pega esses pacotes prontos aí. Por isso o Evangelho fala muito disso, né? Dessa questão desses tempos e dessa questão, né? ah, digamos assim, dessa armadilha, né, material que nós estamos inseridos, né? Uhum. E trazendo Por pro isso lado que prático da vida, essa golpaiada que tá campeando por aí, vai nesse sentido, né? Porque te conta uma história. tu quer dizer dos golpes? E a gente, nessa ilusão que a gente tá, disperso do caminho, a gente acredita muito mais no rasteiro do que na coisa evoluída, né? Mas por quê? Por uma questão muito simplória de criança. Tu quer que o outro faça por ti. Uhum. Tu Quer te dar quer, bem, né? tu quer te dar bem, Sem né? esforço. Sem esforço. Eu estava vendo hoje no jornal também, ali por acaso, que aquele lance do nudes, os caras foram milhões, que uma turma dentro, né, de uma cela fechada que nem a nossa, com acesso à internet, né, à internet, eles te ludibriam, eles te mentem, eles fazem coisas e nós, às vezes, né, ao invés de verdadeiramente pensar um pouquinho, será que eu vou ir por esse caminho largo, Uhum. né? Não é tão fácil, mas será, né, que não tem ali, que nem ele diz ali, um caroço nesse angu? Então quer dizer, e a gente não se liga, mas com certeza, ou tu aprende pelo amor ou tu aprende pela dor. E muitas vezes a gente aprende pela dificuldade, né? Eu ontem, né, eu estava falando com um amigo meu, né? Ele passou um tempo na, na, na cadeia, né? E aí ele estava procurando uma informação e tal. E aí eu disse, pá, meu, eu não sei disso aí. Ele disse, não, mas entra ali no celular, né? Procura ali. Eu digo, pá, mas eu não tenho Face nem Instagram. Ele disse, não, mas vai por aqui. Nós lá dentro, quando nós estávamos na cadeia, nós sabemos de tudo. Né? E verdade, entrei lá pelo site que ele me deu e achamos o que ele estava falando. Só que ele não tinha a internet e o celular que eu momentaneamente tinha, tu entende? Então, para nós vermos a que ponto e aonde nós estamos, né? E nós continuamos naquela de então o bom vai pagar pelo mal, né? Porque os teus parentes vão ligar e tu não vai acreditar, Uhum. né? Porque tu acha que vai ser um golpe, que tu está levando o golpe. E em vez das coisas, elas estão acontecendo como tem que ser, né? Perfeitamente como tem que ser, obrigando a nós a caminharmos por uma maturidade espiritual. Vai acabar o tempo do mental, né? Até isso é profético. Nós vamos entrar no tempo da energia, né? Do sentir. Coração, né? Que tu vai sentir, né? Tu vai sentir que intenção o cara tem, o que ele quer comigo, né? Isso aí traz coisa boa? Não, então, não vai. É que nem a gente diz, tenta ir lá no Rio das Antas lá, Antônio, pescar sem isca, para ver o que tu vai pegar. Talvez uma lata. Tu entendeu? Ou tenta, né, pegar um animal lá numa arapuca sem botar um atrativo. Entende? Uhum. E eles sabem de tudo isso, né? Evangelho na rádio, então, né? Vamos ver o que dá aí hoje no Evangelho na rádio. Sou eu que abro, eu acho, né? Então vamos pedir a Deus, nosso Pai, inspiração. Vamos pedir para que, através dessa oportunidade, a gente seja abençoado, né? E que, nas palavras de Jesus, isso que está aqui nos fortaleça, nos acalente os nossos corações e que a gente possa, né, sempre, na medida dos nossos esforços, sermos úteis, sermos filhos, né, que amam e que respeitam o Pai. E eu peguei aquilo que eu falei hoje de manhã. Honrai vosso pai e vossa mãe. Que é o capítulo 14.
Aí eu vou contar a história, já que eu falei isso. A história de um pai de família, né, que, sendo ele como ele é, porque aquele que não tiver nenhum pecado que me atire a primeira pedra, não agradou muito a visão moderna das filhas. Das filhas. E aí, esse pai, por um bom tempo, não foi muito bem quisto pela família e pelas filhas, né, pelas atitudes que ele vinha tendo. E passa-se o tempo, muito tempo, né, e esse pai, e pela atitude que vinha tendo ambos, houve o quê? Separações a nível de ódio. Ódio, né? E aí o que acontece? Passa muito tempo, o pai fica velho, doente, com uma doença terminal, né? E aí, as partes, né, do pai é compreensível, porque, né, ele está vivendo uma situação difícil, coisas assim. Mas quem precisa? Ele precisa. Agora, então o cara me dizia, bom, porque as filhas agora não simplesmente estão rezando por ele, mas não fazem absolutamente nada por ele. Aí eu disse, Estão querendo se salvar, então. mais ou menos. Aí eu disse para ele, bom, se tu tem, né, se eles são de igreja e eles são conhecedores do Evangelho, mostra para ele essa parte do Evangelho. Honrai vosso pai e vossa mãe. É lei. É lei. Não importa o que o teu pai fez, né? Que é aquilo que a gente sempre diz. O que é mais fácil? Tu, sendo jovem, entender os velhos, ou os velhos que são velhos entender o jovem? Não tem como, né? Quanto mais solidifica uma ideia, mais difícil ela é de Sim. se abrir, né? Se os velhos já são velho quadrado, quer dizer que eles são perfeitamente mensuráveis. Que trabalham em cima da experiência deles, né? Sim, não, mas eu digo, porque os jovens dizem que nós somos velhos, quadrados Sim. e tal. Então significa que nós somos mensuráveis, que nós somos, dá para saber qual é que é a nossa, certo? Mas os jovens não, eles vêm cheios de energia, dinâmicos, né? Facetados, né? E aí o que acontece? Então é muito mais fácil um jovem entender o velho do que o velho entender o jovem. Deveria ser, né? E é assim que tem que ser, e está na lei. Sim. Então, as meninas, tipo, vai visitar o pai. Num primeiro momento pode haver né? Mas vai, né? O bem, né? O bem, o amor. O amor é uma coisa que a gente nem entende. O bem, ele transforma tudo. Mas tu tem que ser firme no bem. Né? Não é aquela história. O próprio Jesus fala isso numa parábola dele, né, que tem um cara, um pai de família, que chega uma parentela dele a altas horas da noite na casa dele. E ele não tem o que dar para comer para os caras, né? Porque eles estavam com fome e tal. Aí ele tinha um vizinho, ele vai no vizinho, altas horas da noite, pedir um pão emprestado. Aí bate na porta, ninguém se mexe. Bate na porta, aí o vizinho grita lá de dentro, olha a hora, vai embora, né, tchê? Está de noite. Aí ele bate na porta, quase derruba. O vizinho levanta, chega até a porta, né? Brabo, digamos assim, e diz, tchê, o que tu quer? Aí ele explica, né? Bah, chegou uma parentela e tal, não tenho o que dar de comer e tal, tu me empresta um pão? Aí ele foi lá e emprestou o pão. E aí Jesus se utiliza dessa história para mostrar o que para nós? Que nós temos que teimar no bem, nós temos que ser firmes nas nossas propostas, porque se ele fosse ali, dava uma batidinha na porta, não tem ninguém, eu acho que eles saíram, né? Ele não ia resolver o problema. E ainda ia ter uma desculpa para dizer para os caras, né? Eu tentei. Sim, né? Então quer dizer, o bem, a prática do bem, que como a gente diz às vezes, o evangelho é para fortes, né? É para fortes. Então, por isso que depende da nossa boa vontade. Então, num primeiro momento, em visitando aquela pessoa ou em cumprimentando aquela pessoa que tu tem problemas, né? O que vai acontecer?
ela vai se rendendo, porque o bem faz bem. E mesmo que aquela pessoa seja cabeçuda e teimosa, ela vai ver que é uma coisa boa, é um bem que tu vai ali, tu deixa, tu vai embora, né? Aí tu vai de novo. Fica guardado dentro dela Claro, aquele bem, mesmo que ela claro, não... porque o bem faz bem. E aí então, né? Então honrar vosso pai e vossa mãe. Por isso que Jesus, até de uma forma profética, ele diz assim, ó: a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. E isso está lá Em no Êxodo. no Antigo Testamento, né? Olha só essa frase. Por quê? Porque em honrando o que um pai e uma mãe fala para um filho, o que o pai e a mãe fala para o filho sempre tem um fundo de verdade, de respeito, de moral, de amor, né? E fundo esse carregado pela vontade, né, do Criador, né, que é Deus nosso Pai. Para a gente ver que a orientação ela é bem antiga, né? E parece que perde-se um pouco hoje em dia esse respeito básico, que é por aqueles que nos trouxeram para a vida. Ah, mas no exemplo, né, do pai e das filhas, ah, mas ele é assim, ele é assado. Sim, mas ó, É a limitação, honrar né? a seu pai e sua mãe não é somente respeitá-lo, é assisti-lo nas necessidades, Uhum. é proporcionar-lhes o repouso, né? Na velhice, é cercá-los de solicitudes como fizeram por nós em nossa infância. É. Eles É a mediram retribuição, no as mínimo. horas que eles ficaram acordados, eles mediram, né, o tempo que dedicaram ao nosso cuidado, não mediram. E aí nós devolvemos, né, dessa maneira. É uma ingratidão, né? Porque imagina que alguém no mundo vai ser como eu quero que esse alguém seja. Não existe isso. Não existe. E principalmente alguém, como tu disse, né? Alguém mais velho do que eu, alguém que tenha mais idade do que eu, que é mais, vamos dizer, focado no E seu que veio num entendimento. tempo anterior. Sim, em outra época, com Veio outro num tempo ritmo, anterior. com outra criação. Exatamente. Então, E outra estrutura, né? Então, a tal ponto que hoje, quando tu diz, porque nós comia polenta e radite, né? Os caras não acreditam, eles acham que nós estamos dando um migué por cima deles, sim, que isso aí não imagina. existia. É, Claro, porque eles nunca passaram por isso. Então, como é que tu vai imaginar uma situação se tu nunca passou, né? Então, mas é falta de respeito também. uhum, Por que que o teu pai iria mentir para ti, digamos, E né? a questão, ele faz aquilo que ele cabe, ele consegue fazer, que está dentro dele, o limite dele naquele momento, porque não tem como exigir, é falta de amor isso, querer exigir que alguém faça aquilo que não consegue fazer. Não, e depois também nós caímos sempre na questão da criança, né? Depois assim, tu não quer limites, Uhum, tu não quer controladores, tu não quer disciplina nenhuma, disciplina, tu entende? Porque tu quer ser não feliz. quer viver solto. Exato, tu quer ser feliz. E a felicidade, ela está lá fora, digamos, né? Linda, maravilhosa, me esperando. Só que o preço que às vezes ela me cobra, nem todos pagam, né? E ela é irreal, essa aí, né? Sim, Ela não se sustenta. né? Enquanto que, e estando no teto, né? Abaixo do teto deles, ou seja, tu estando dentro da casa dos caras, do teu pai, ainda te sustentando, e ainda assim não atende aquilo que por bem eles falam, né? É. Por bem eles falam. E a gente não percebe que nesse ciclo a gente vai chegar nesse mesmo ponto um dia. Nós seremos eles Sim, e os nossos filhos serão nós. Então, de novo, o Evangelho, como é que a gente gostaria que eles nos vissem? Com a mesma arrogância que muitas vezes nós olhamos para os nossos pais? Com aquela pompa de eu sei, tu tá ultrapassado? né? Que nem aquela, né, do cara que o pai dele morava com ele e chegou um tempo que o pai já não conseguia assim se portar à mesa, tu entende? Quando ele comia, ele derrubava um pouco, ele sujava e tal. Aí eles fizeram uma tigela para ele e ele ia comer num canto. Aham. E aí o filho viu aquilo, um filho pequeno, né? Ele, Questionou.
Ele questionou, né? Pai, por quê? Aí ele explicou e tal. Aí então, depois o pai tá passando, ele viu o filho fazendo tipo uma tigela, né? Aham, construindo uma. Construindo uma e tal. Aí o pai disse, bah, mas tu tá fazendo isso por quê? Aí ele disse, não, é para quando tu fica velho, né? Já tô preparando a tua. É, tô preparando a E tua. aí tu faz o quê? Exatamente, né? Então, quer dizer, é, é de se pensar, né? É de se pensar. Então, claro que são tempos que exigem de cada um de nós, assim, bastante, porque são tempos dinâmicos, né? Estamos vivendo aí, que nem tu falou, é golpe, é guerra, é ah, umas lideranças, né? Totalmente contrárias às questões, Proposta. a propostas ah, éticas, digamos Uhum. assim, né? Propostas de bem, quem pode mais chora menos. Então nós estamos no meio de tudo isso. Mas se nós estamos no meio de tudo isso, numa linha de tempo, como é que eu estou ocupando, né, a minha O que energia? eu tô fazendo, né? É. Só reclamando? É. Só vendo, lá tá errado? É. Não adianta, né? Tem uma coisa que até entra nesse E o pior é exemplo que isso carrega tuas baterias e quando Sim. tu vai te colocar na frente do cara, imagina o que tu vai fazer, né? nesse exemplo do prato era de, se não me engano, de madeira, né? Sim, de madeira. Para não quebrar. Para não quebrar, porque o pai quebrava os pratos na Sim, mesa. deixava cair e quebrava as Exato. porcelanas. É. A gente não percebe que a gente é sempre exemplo. Então, muitas vezes o que tu fala é muito menos importante do que o que tu faz. O que tu faz fica gravado, principalmente nos filhos, nessas gerações que estão vindo atrás de ti e te veem como um modelo, como alguém a ser espelhado, e a gente não percebe o que a gente está fazendo, ou o que a gente está ensinando. E estamos a todo momento, porque é bem isso, eles nos lembram, mas tu fez assim, não o que tu falou, mas tu fez. Então, da gente se puxar e perceber que a gente tá errado. A gente está indo por um caminho, querendo a ensinar o caminho reto e vivendo num caminho paralelo, né? Que nem tu disse antes ali da questão do buscar a felicidade. Tô buscando a felicidade em coisas onde ela não está, em lugares onde ela não se encontra. O que eu busco lá são satisfações, mas a felicidade ela é interna, né? Sim, e depois o termo que está escrito na lei não é respeitar, acatar ou aceitar. É honrar. Honrar. É honrar. Então, honrar vem de um princípio hierárquico, Uhum. né? Que envolve um monte de outras situações. E uma delas é o respeito. Né? Que é aquilo que nós colocamos ali. A questão da resignação e da obediência. Ela nasce do respeito. Né? Se tu respeita o teu pai, tu tem que ser obediente e resignado. Tu não pode levantar, né? O velho chega e te dá a enxada para tu ir lá limpar o jardim, tu levanta a enxada contra o pai. Não pode. Só que hoje isso, de uma forma induzida, esses valores eles estão se perdendo. Mas é que nem a lei, né? Não tem como perder lei, né? Tu pode te afastar, né? Mas ela continua existindo. Então, o que é honrar, né? É sermos obedientes e sermos estarmos em conformidade, né? A obediência e a resignação. Sermos obedientes e resignados. Obediente, fazer o que tem que ser feito. Senão não consegue, né? Fazer o que tem que ser feito. Resignado, cala a tua boca e faz. Baixa a cabeça, obedece. Exato, porque tu está dentro da casa. Quem é que te dá o teto? Quem que te dá o sustento? Quem que te dá a roupa, digamos? Entende? Sim. É a estrutura hierárquica. Se fosse uma estrutura hierárquica correta, né? Que é aquilo que nos ensina o Evangelho e que é assim que vai ser. E é assim que vai ser, né? Não tem outro caminho. Então, honrar é verdadeiramente tu te colocar no teu lugar, né? Então, muitas vezes eu digo, o teu pai partiu, né? Honra ele. Entende? Respeitar. Tu não vai respeitar porque ele não está mais aí, né? Sim, mas vive de acordo com o ensinamento. Né? Mas honrar tu pode. Exatamente. Honrar tu pode. O que ele queria que tu fosse? Uma Exato. pessoa boa. Exato.
E É aí? difícil. E aí, né? Tu vai ali para esses... Antigamente os caras levavam, inclusive, o nome do pai, né? Fulano, filho de fulano. Sim, Levava junto essa... Não tinha como se esconder, né? Quem é aquele sujeito ali? Filho do fulano. claro. Hoje a gente tá mais no apelido. Sim. Então, mas é forte a ascendência que eles têm sobre nós. É forte, assim, de novo, né? Como a gente tem sobre os nossos. Então, é Não. isso que a gente tem que estar ligado. Não, e aí depois a gente até fala, né? Então, Bato tá com toda uma problemática com o teu pai, né? Aí ele parte e não deu para acertar. Aí ele parte. Aí a vida continua, continua, continua. E tu vai te dirigir ao alto, né? Quem serão teus representantes lá? Uhum. Se o teu primeiro representante, que por laços de amor estava junto contigo, te assistiu, fez o que fez, tu entende? Tu negou? Tu acha que alguém do lado de lá vai? Porque lá eles respeitam, lá a coisa funciona. Tu acha que alguém do lado de lá vai quebrar regras, né? De atender o pobrezinho que fez o que fez? Com certeza não, né? Até os bandidos usam isso contra, né? Sim. A pessoa diz, ó, olha quem tu é, que tipo de gente que tu é, que tu não atendeu nem os teus pais, que era o mais Sim. básico que tu tinha que fazer, né? Então, porque ali também tem Não, um código. sim, não tem como fugir disso. Por isso que eu digo, não adianta tu rezar para Nossa Senhora do Caravaggio, tu Uhum. entendeu? Fazer novenas, trezenas, querendo encontrar aquilo que tu encontrou. Se o primeiro representante que está lá em cima, que poderia fazer alguma coisa por ti, tu negou. Sim. Que é quem intercede por Tu ti lá, negou. né? E ela não vai derrubar ele Uhum. na ordem hierárquica. Tu entendeu? Não vai, não. Não vai, mas nunca, ela não pode, né? Ela respeita as ordens hierárquicas. E é essa questão que a gente fala, né? Então, o que é essa nossa honrar, né? Honrar é tornar vivo. Honrar é realmente fazer aquilo que nos é pedido. Uhum. Tanto a nível de relacionamento com pais, quanto a nível de consciência de toda uma estrutura, né, espiritual que permeia, né, que nos ampara, que nos assiste, porque temos anjo da guarda, temos aqueles que nos assistem, né? Que torcem por nós. Vou ler esse pedacinho aqui, que é bem interessante, né? Da primeira página ali, do Piedade Filial, Sim. que ele vem na explicação do texto evangélico. E que é um mandamento, né? É. E o mandamento é uma ordem, Uhum. é Uma determinação. uma determinação ao qual tu está imposto. É. Aí tu vai argumentar 1000 coisas. Tu pode até argumentar 1000 coisas, mas não existem argumentos contra a lei. Uhum. Né? A lei, ela Tava é... te ordenando a fazer. Exato, ela é Não é inexorável. te deixando a opção. Ah, tu vai dizer, não, porque ele me fez isso. Cara, ele fez o que ele fez. Agora, tu fez o que perante a lei? É. Ele É fez, responsável por ti. ele fez porque ele não entendeu a lei. Uhum. E se perdeu e fez o que fez. Mas tu, que hoje reconhece a lei, o que tu está fazendo? Tu está condenando o outro, ao invés de fazer a tua parte, né? Então, Está te anulando. exato, mandamento, lei é para todo mundo e não tem, por isso que Jesus diz, né? Se tu tiver um inimigo, te acerta enquanto é tempo, né? Para que não aconteça um adversário, ele diz, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, o juiz ao executor, e tu fique preso e lá tu vai ter que pagar até a última moeda, até o último centavo. Não tem negociata. Então, como é que é? O que ele quer dizer com Que é isso esse aí? caminho, né? É. O que é esse caminho? O que é essa dívida? O que é esse, né, o juiz? O juiz é tua consciência, né? E da tua consciência tu não escapa. Aí quando tu for ver que o teu pai fez aquilo que fez contra ti, digamos, por ignorância, né? Porque Sim. de repente ele não podia fazer melhor, ele não podia, tu entende? Enfim, não fez.
Mas eles não fazem por maldade. A maioria das coisas não é por maldade, é por ignorância. Limitação. Exato. E aí quando tu reconhece isso, que é aí que vem o peso da consciência, né? Aí caiu o remorso em cima. Mas teve que esperar isso tudo acontecer. Não precisava, né? Podia ter sido mais breve. Muito bem. O mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que, ao amor, é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Olha só, né? Deus pune sempre de forma rigorosa. Deus não pune, digamos, é que tu, pelas tuas atitudes, tu fica fora da roda evolutiva e tu não tem mais quem te assiste. Tu cria situações futuras. Exato, porque esse honrar pai e mãe é um encadeamento evolutivo, né? É uma engrenagem evolutiva onde tu precisa desses degraus, como tu é importante na criação de um filho. Sim. Né? Como tu é importante, a tua presença é muito importante na condução e na educação do teu filho. Então é uma engrenagem evolutiva. E que se tu quebra essa engrenagem, não é que Deus vai lá, pá, Antônio, agora tu vai estar frito. Vai sofrer. Não, tu te coloca fora. E tu não tem mais as benesses, né, do sistema. Porque o sistema não te atinge mais. Porque tu saiu, tu te excluiu, né, do sistema. E como tal, o que vai te levar a um ponto de equilíbrio? A dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento. De alguma forma, a gente vai aprender. Porque mesmo tu te exclui do caminho, a dor, ela tende a te chamar a atenção para perceber, tá errado, é tu que tá errado. Para poder convergir de novo para aquele mesmo lugar. Então, é que claro que às vezes também a gente erra um pouco, né? Meu filho normal. tem que fazer o que eu quero, bababá, né? Mas às vezes se nós pensarmos, nós também tivemos que nos submeter aos nossos pais, né? Então, quando eu digo uma engrenagem muito grande, quer dizer que nós nos submetemos aos nossos pais, os nossos pais, na medida do possível, se submeteram aos pais deles, e aí o que acontece? Nesse amarrado evolutivo, nesse amarrar, né, nesse processo evolutivo, o que acontece? Essa roda, ela vai girando muito mais forte num princípio central do eixo, que é o quê? Que é a lei do Criador, que é através do amor, do cuidado, da assistência, faça os outros que eu gostaria que tu fizesse. É o progresso. Agora, aquela família que não tem isso aí, ela é destruída. Vai ser destruída em questão de voltas, né? Daquela roda. Poucas voltas. Poucas voltas. Porque o progresso precisa disso, né? Dessa tolerância, dessa submissão, como ele cita aqui, do respeito, para que, através dessa submissão, nesse momento em que tu tá, tu seja um pai, já que tu acha que tá errado aqui, tu seja um pai melhor, então. Então, que tu ofereça condições melhores para os teus, fazendo com que essa roda ande. Gira. E cada vez com mais abrangência, né? Cada Com vez mais. certeza. Então, mas é que tu tem que fazer, não adianta só reclamar e achar que tá ruim, né? Que é ali que entra essa questão errada. A questão errada de todos nós, achando que alguém vai fazer por nós, achando que alguém vai resolver por nós, achando que vamos ser salvos no último dia, na última hora, quando que na realidade é tudo particular e teu. Construir o reino de Deus é uma proposta particular, individual, tua. Isso mesmo. Crescimento Porque individual. Morreu, só sobrou o reino. Tu não vai pro reino. Até porque tu não sabe nem onde que é. E lá não tem o Waze. O que tu construiu, né? E lá não tem o Waze. Waze. Que tu construiu nesse meio tempo. É pra lá que tu vai.
Sim. É bem isso. Ah, mas eu achava. Tá, tudo bem. Não tem problema. Tu vai de novo. Sim, porque o tempo é tempo, né? Uma coisa. Onde está o teu tesouro, né? Lá estará o teu coração. Então quer dizer, né? Tá firme, né? Nesses preceitos, nessas ideias. Transgredimos, que nem às vezes eu digo, né? Nós falamos, isso cabe a todos nós. Nem nos 10 mandamentos que foram escritos há 4.000 anos atrás, nós passamos. Uhum. Nenhum deles. Então, como é que as porteiras vão se abrir para nós entrar no céu? Tá aqui eles. Sim, porque bota lá o matar, tá, a gente não mata. Mas roubar, a gente não rouba, vamos dizer, né? Uhum. A gente passa num monte deles. Agora Mas vai mais adiante. Mas o quarto aqui já é honrar pai e mãe, que a gente já, né? Já Já titubeamos. escorrega, né? Agora nos próximos. Ah, Você mas entendeu? Olha aqui. esse aqui do não desejar É. já lasca tudo, porque... Tá todo mundo frito. E aí a gente acha que não, que nós vamos ter paz de espírito, que nós vamos num lugar bem lega, lá no céu. Por isso que a doutrina está aí, por isso que Jesus está aí, por isso que o Evangelho está aí, né? Por isso que o tempo está aí, né? Tipo, quer te acordar? Não tem problema, né? Então, claro que às vezes aquele pai, vendo a criança que teima, ele vai lá e ele obriga ela a estudar porque ele diz para ela, ele diz assim para ela. É o "Tchê, dever dele. Sim, é o dever. Aí ele diz, ó, tu tem que fazer isso porque isso vai dar nisso, né? Tu vai ser um profissional, tu vai ser uma pessoa capaz, tu vai ser um homem honrado, tu vai ter crédito, né? Como eles diziam, Uhum. né? Então, e espiritualmente o que acontece? Se nós não atendermos à vontade do nosso Pai, tanto encarnado, né, como Deus nosso Pai, o que vai acontecer? Lá na frente, na nossa na nossa adolescência, na nossa maturidade, a gente não vai entrar na faculdade, a gente não vai ter o canudo, porque a gente não fez aqui atrás, Uhum. Não criou né? uma sustentação. E aqui né? atrás, o nosso pai até nos obrigava, né, a estudar e tal, bababá, e era né, severo o negócio naquele tempo, né? Hoje tudo certo, né? Mas tu chegava naquele ponto. Agora tudo depende de ti e nós, né? Ainda assim, escapamos. Muito bem. Não é interessante que bora 5-7? Uhum. O interessante é que, e é assim que funciona, né? Por isso que a gente relata tanto isso, por quê? Porque a gente quer que as verdades de Jesus, né, elas possam ser de uma forma simples, entendidas por todos nós, né? Por isso que quando, lá na parábola dos talentos, né, aquele que enterrou o talento, ele chega lá e diz, Senhor, sei que és um homem severo. Entendeu? Ele conhece com quem está lidando. Aí é a lei inexorável. Aí não tem. Não tem. Não tem. E aí, curva. e mais, e Jesus ainda ilustra o amor e o cuidado do pai em relação a toda a família, a todos os filhos, quando ele diz, né, que ceifas onde não semeaste, né, que recolhes onde não espalhaste. Tomado de medo, fui e enterrei o que é teu. Ou seja, tem toda a estrutura pronta para nós. A vida, ela anda, né? Nós estamos aqui na rádio e o tempo correndo, e lá fora, a bicharada, tudo fluindo pela vontade de Deus. Uhum. Né? O que ceifas onde não semeaste. Então, quer dizer, a vida ela é pulsante, e às vezes nós ficamos aí com medo, raiva, egoísmo, julgamento, deixando um tempo precioso Perdendo passar tempo. e perdendo a lição. É. E perdendo a grande lição. Interessante, não só dessa parábola, mas de todas, né? Não tem uma palavra que foi assim, só para enfeite. Todas têm um significado profundo, né? Agora que a gente começa a enxergar. Sim. Porque naquele tempo, quando eles traduziram os evangelhos, eles achavam que era uma historinha de nada. Sim, passou, né? Passou porque eles Passou porque eles não não enxergavam entendiam a profundidade da verdade que estava ali, que é as leis inseridas
Reencarnação, karma, trabalho, justiça, são as leis inseridas em historinhas simples, muito simples. Que naquela, não, isso não vai dar nada, é só uma historinha, né, de um senhor que foi viajar e entregou os talentos segundo a capacidade de cada um. Olha só, segundo a capacidade de cada um. Obrigado a todos pela companhia e voltamos sábado que vem, né, com mais. E sempre lembrando, né, o nosso Face fica aberto, então quem tiver alguma pergunta queira fazer durante o programa, tem a liberdade para nos auxiliar Sim, nessa que a gente condução. consegue até atender por aqui, né? Vamos aproveitar esses mecanismos, né, essas facilidades que a gente tem. Um grande abraço a todos e que a gente possa, né, sempre assim, termos a força de podermos dizer: eu faço o meu melhor, eu tento colocar em prática aquilo que é bom. Que é que nem de Jesus, para que possam dizer, né? Não, é uma das bem-aventuranças, mas enfim, para que sejam chamados filhos de Deus, né? Para que nós sejamos chamados filhos de Deus. O que é um filho de Deus? Aquele que faz a vontade do Pai. Um grande abraço.